Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Josué capítulo 19, versículo 32, a herança de Naftali, ou Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu número desde Elefete, do carvalho de Zaanaim, Adame Neguebe, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente, a Asnote Tabor, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Assé ao ocidente, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Ramate, Racata, Quirinete, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdael, Herom, Bet-Anate, Bet-Semes. Ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A herança de Dan, versículo 40. A sétima sorte saiu sobre a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Issemes, Salabim, Aijalon, Itla, Eglon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibetoim, Baalat, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mijarcom, Racom, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém e a tomaram, e a feriram ao fio da espada. E tendo-a possuída, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué, versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então é interessante que aqui eles vão repartir a terra e eu vou estar compartilhando com vocês logo aqui embaixo um mapa de como ficou, né, o assentamento e as 12 tribos de Israel, cada um com a sua tribo, separado por uma cor diferente, para que vocês possam entender um pouco melhor. Amém? Naftali recebeu o território situado mais ao norte. Era uma faixa de terra longa e estreita entre a Sé e o rio Jordão. A terra era montanhosa e fértil. Eles não expulsaram os cananeus, mas viveram entre eles. Olha, Deus tinha dito para eles, né? Vocês vão possuir a terra, vocês vão destruir aqueles povos, porque aqueles povos, eles têm maus comportamentos e vocês vão possuir a terra deles. É importante que vocês os destruam completamente, que vocês não deixem ninguém viver. Porém, eles desobedeceram. E nós vamos ver na sequência, quando nós estivermos lendo outros livros, quando nós estivermos lendo a história do povo de Israel, nós vamos ver o quanto esse povo se tornou espinhos nas costas do povo de Israel. Porque ao invés de Israel influenciar eles, eles começaram a influenciar Israel a abandonar Deus e a servir outros deuses, com D minúsculo, que não são deuses. Então esse é o perigo, né, de nós nos deixarmos influenciar pelo mundo, pelo sistema, pelas pessoas, desenvolvermos íntima comunhão
com pessoas que não confessam a mesma fé que a gente. Claro que nós precisamos estar no meio deles e precisamos evangelizá-los, mas não deixar que eles tirem de nós a preciosidade que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa devoção a Deus, a nossa santidade, amém? A nossa busca constante em satisfazer e cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Essa terra era montanhosa, era fértil, aí diz o texto, eles não expulsaram os cananeus, mas viveram entre eles. Isso vai ser um grande problema, amém? O território distribuído a Dan ficava na região centro-oeste de Canaã, fronteira ao Mediterrâneo. A tribo nunca foi capaz de manter completamente o controle sobre a terra. Muitos deles migraram mais tarde para o noroeste, conquistaram a cidade de Lesem, ou Laís, estabeleceram-se lá e permaneceram em Dan. Eles logo caíram em idolatria. Em Juízes, capítulo 18, versículo 30, diz algo muito interessante. Diz assim o texto da palavra de Deus. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Amém? Esse povo era um povo para adorar a Deus em Siló e não para levantar uma estátua. Amém? Não para levantar algo que viesse levar eles a se desviarem do caminho do Senhor. Amém? Dan é uma das tribos de Israel que, segundo a Bíblia, a Torá, foi fundada por Dan, filho de Jacó e de Bila, sua concubina. É uma tribo, segundo o livro de Números, capítulo 1, que tem 62.700 homens com idade para a guerra, e segundo o livro de Josué, que nós lemos agora, continha ao todo 17 cidades. O símbolo de Dan é uma serpente. Olha, o que diferencia das outras tribos de Israel, visto que esse animal é considerado um símbolo do mal na tipologia bíblica. É aparentemente estranho que esteja como estandarte em uma Bíblia, em uma tribo hebraica. Então, é muito importante nós termos cuidado com quem nós nos relacionamos, senão aquelas pessoas irão nos influenciar a ponto da gente abandonar o Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus. Agora nós vamos ver a herança de Josué. E foi somente após todos terem recebido sua parte que Josué escolheu a sua herança e o lugar de seu descanso final. Timnat-Sera era tradicionalmente ligada ao local onde Josué ordenara que o sol se detivesse. Nós comentamos aqui, Josué capítulo 10, versículo 13, que quando ele estava lutando contra os inimigos, ele precisava ter mais luz, ter mais tempo de dia, e a noite estava chegando. E ele queria acabar com aquela batalha, e debaixo da direção de Deus, ele mandou o sol e a lua parar, e eles pararam. Tem pessoas que dizem que é a terra que parou, mas isso não é importante. O importante é que ele venceu a batalha, e ele, depois de ter assentado todo mundo, porque o líder é assim, o verdadeiro líder, ele primeiro serve a todos, para depois ele ir se servir. Amém? E Josué dá esse exemplo aqui. Josué realmente foi um líder excepcional, foi alguém que nós podemos estudar e observar como ele foi fiel ao Senhor, como ele foi determinado, verdadeiramente, os conselhos que ele recebeu de Moisés, de meditar na palavra, de deixar a palavra sair da sua boca, de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ter cuidado de fazer tudo conforme estava escrito, de ser forte e corajoso. Esse homem, ele se empenhou em fazer e é um exemplo, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ver, estamos chegando pertinho do finalzinho, as cidades de refúgio, as cidades dos levitas, porque aqui estão assentadas as tribos de Israel, amém? Mas existiam outras coisas, E Josué, ele vai ser como um líder de Deus, fiel, ele vai exortar o povo a estar atento e a obedecer a palavra do Senhor. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva,
curta essa mensagem, comente, compartilhe com seus amigos. Fazendo assim, nós levaremos a palavra de Deus a mais pessoas. O objetivo é lermos a Bíblia juntos, amém? E entendermos um pouco mais desse contexto histórico do povo de Israel e seus exemplos, para que, através desses exemplos, nós possamos, como igreja, nos apegarmos mais à palavra, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.